Bom dia, meus caríssimos irmãos e irmãs. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 28 de junho de 2020, e hoje na liturgia da Igreja Católica nós celebramos a solenidade, a festa, de São Pedro e São Paulo apóstolos. Dia de São Pedro é dia 29, mas a gente celebra na liturgia dominical do domingo mais próximo e também o dia do Papa. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e para vós, quem sou eu? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Em resposta, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum ser humano que te revelou isso, e sim meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e o poder do inferno jamais conseguirá dominá-la. Vou te dar as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus estimados irmãos e irmãs, neste domingo de dia 28, nós celebramos então esta festa dedicada aos apóstolos São Pedro e São Paulo. A liturgia de hoje nos faz voltar à figura do Papa. Pedro, ao se converter, conseguiu em Cristo fazer comungar uma única igreja em povos distintos. Por isso, a figura do Papa permanece como sinal vivo da comunhão da Igreja de Cristo. A unidade da Igreja depende de todos nós cristãos, que, participando do ministério apostólico do Papa, contribuímos para a comunhão de toda a Igreja. Nós celebramos, neste dia, a festa desses dois apóstolos, São Pedro e São Paulo, que por caminhos diferentes amaram o Cristo, pregaram o Evangelho, de modos diferentes. Cada um tinha o seu estilo de vida, cada um tinha o seu estilo de pregação. São Paulo era um homem mais culto, estudado, conhecia as Escrituras, sabia ler, escrever, falava muito bem. São Pedro era um simples pescador, talvez fosse até analfabeto, não soubesse ler nem escrever, era um homem meio rude, às vezes até grosseiro, com atitudes impulsivas, mas que amava profundamente a nosso Senhor. E era obediente a nosso Senhor Jesus Cristo. E a ele, esse homem bem simples, Jesus deu o governo do colégio apostólico, a chefia do colégio apostólico. Pedro foi o chefe, o príncipe dos apóstolos, foi o primeiro papa da igreja. Depois dele vieram vários outros, até hoje em dia temos o Santo Padre, o Papa Francisco, que é sucessor de São Pedro. Ele conduz a igreja, assim como São Pedro também conduziu a igreja de Jesus naquela época, com os primeiros cristãos. São Pedro foi martirizado em Roma, assim também como São Paulo. Diferentemente, São Pedro foi crucificado, na colina onde está hoje a Basílica do Vaticano. Só que São Pedro, na hora da morte, ele pede aos soldados romanos que não queria ser crucificado como Jesus, mas de cabeça para baixo, porque ele se achava indigno de morrer como seu mestre. E assim foi. Os restos mortais de São Pedro, o seu túmulo, estão lá abaixo do altar da Basílica do Vaticano, onde o Papa celebra as suas missas pontificais. E São Paulo foi preso
levado a Roma, lá foi julgado e foi morto também, decapitado. Ambos são considerados colunas inabaláveis do início da Igreja e nos deixaram um grande exemplo de fé comprometida com o reino de Deus. Diante, meus irmãos, de tantas adversidades e indiferenças com Deus em nossos dias, temos muito a aprender com São Pedro e São Paulo. Caríssimos irmãos, São Pedro, na sua época também, vivenciou muitas agruras. Muitos cristãos foram mortos no Coliseu Romano, mártires. São Pedro foi preso, muitas vezes teve que assistir aquelas cenas terríveis, onde o imperador sacrificava os cristãos, atirava os cristãos às feras, aos leões, no Coliseu Romano, e São Pedro, lá na prisão, encorajava a eles darem testemunho de sua fé. Caríssimos irmãos, nesse dia em que celebramos a memória de São Pedro e São Paulo, peçamos a intercessão desses dois grandes santos, colunas mestras da Igreja, para que intercedam pela Igreja de Cristo, a qual Jesus fala claramente aqui no Evangelho, né? Que o poder do inferno não prevalecerá. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é rocha, eu edificarei a minha Igreja. Que São Pedro e São Paulo intercedam pela Igreja e que sejam para nós um grande exemplo de fé e de testemunho de Cristo. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Meus irmãos, a gente gostaria de dar um aviso também, aproveitando aqui esse momento que a gente tem no Sulacap News. A partir do domingo que vem, dia 4, a Arquidiocese do Rio fará a reabertura parcial das igrejas às celebrações públicas. E nós, todas as igrejas, todas, têm que passar por um processo de desinfecção, com quaternário de amônia, com todas as medidas cautelares para que não haja propagação do vírus, né? Então nós já contratamos uma empresa ao valor de R$700, eles vão fazer todo o processo de desinfecção da igreja, são 4 etapas, né? Além de temos que medir a temperatura, a distanciamento, todas essas protocolos que nós já sabemos. Então, se você puder nos ajudar também, nesse momento que estamos todos passando por uma crise muito grande, né? Você que é dizimista, colabore com o seu dízimo, não deixe de dar o seu dízimo na secretaria da paróquia. Caso você não possa vir aqui, o Renan, nosso secretário, manda ir na sua casa buscar a sua contribuição. É só você ligar para o telefone 3357-5150. A secretaria funciona às segundas, quintas e sextas, das 9 às 12 e das 14 às 18. E aos sábados, de 9 às 12. A partir do dia 5, a secretaria vai funcionar a semana toda, menos terça-feira, que é o dia da folga paroquial. Tá bom? Um bom dia para vocês. Muito obrigado. Que Deus Nosso Senhor, sob a intercessão de São Pedro e São Paulo, vos abençoe a todos. Que assim seja. Amém.